Em respeito à sua pergunta, não é o tema dessa conversa, mas você me pergunta sobre a minha opinião em relação a Elon Musk, e eu já fiz uma live falando sobre isso. Eu vejo com muita preocupação, uma vez que eu acredito que um gigante como o Brasil, que é dos 5 maiores produtores de alimentos, o único que não tem armamento nuclear, dos 5 maiores produtores de alimentos, o único que não tem uma capacidade em exercício de indústria militar que possa ser entendida como suficientemente dissuasória em relação a ambições contra suas riquezas. Então, eu vejo com muita preocupação qualquer tipo de aprofundamento da relação com Elon Musk que possa permitir a ele acesso privilegiado a informações ou a mesmo conhecimento de onde temos determinados recursos ou riquezas. Esse é o meu ponto de vista. Sou muito crítico da maneira com que ele foi tratado aqui. A gente conhece muita especulação de bastidor também, não traremos especulações de bastidores a público, mas eu diria, de um modo geral, sem ser leviano, que a presença do Elon Musk no Brasil me preocupa sobremaneira. Assim como me preocupa sobremaneira o fato que há uma tentativa de polarização ou de emprego político dessa presença, como se quem estivesse ao lado do Elon Musk estivesse ao lado do Bolsonaro, quem estivesse contra estaria ao lado do Lula, dentro de uma lógica de polarização que vai muito além do aceitável na macropolítica. Então, eu tenho muito receio da presença do Elon Musk e dessa sua proximidade aqui no Brasil com o governo de turno e também com a possibilidade de que ele coloque seus tentáculos aí sobre a Amazônia, tá? Então, é esse o ponto a ser suscitado. Quero dizer para vocês que a grande questão, que muita gente diz que quer haver polarização. A polarização ela é importante na macropolítica. Ela não é importante, sob o ponto de vista do alinhamento automático, que coloca o sujeito ao lado de um campo ou de outro e que vê o outro como inimigo a priorístico. Nós precisamos analisar fatos. Nós não podemos analisar as coisas de antemão, atribuindo um poder divino a um ou outro candidato, um messianismo, um sebastianismo, que o coloque como defensor do bem de maneira incondicional. Eu não dou cheque em branco para político. Nenhum. Eu acho que vocês, por respeito à própria inteligência, à própria família, ao próprio destino, não deveriam dar cheque em branco para nenhum político. Então, eu, antes de ser a favor do Lula, do Bolsonaro ou do Ciro, sou a favor do Brasil. Então, é importante que isso seja remarcado. Eu recebi muita agressão por dizer que me preocupo com a maneira com que o Elon Musk foi recebido. Falei isso de forma sutil, delicada, procurando ser o mais doce possível em relação a essa abordagem, para ser honesto em relação ao fato. Agora, eu preciso dizer que vejo com muita preocupação o que se comenta nos bastidores, preocupa muito, muito, em relação ao exercício de soberania. E também não tenho político de estimação. Não tenho político de estimação. Para mim, nada que o Bolsonaro, que o Lula, que o Ciro façam de antemão, eu não dou cheque em branco para político. Eu não dou cheque em branco para político. Só que acho que a política, bem feita, também, por outro lado, é um sacerdócio, tá, gente? Também não pode dizer que todo político tem a intenção de roubar ou de enganar as pessoas. Eu não vejo dessa forma, né? Concordo com o Renato Martins de Oliveira. Eu não dou cheque em branco para político. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de problema em debater com quem quer que seja. Só que eu não vou aqui defender um político porque, de maneira a priorística, eu simpatizo com ele. Eu não estou no jardim de infância da Idade da Pedra, pô. Não estou no jardim da infância da Idade da Pedra. Exatamente, Robertson, é uma questão de dignidade, né? Então, eu vejo isso dessa forma. Só para colocar claro, tá? Recebi um monte de pancada aí por dizer que estou preocupado com o tipo de recepção que foi dada a ele. Até porque, gente, vamos supor, vocês que entendem que são antiglobalistas na defesa de algo que é justo, contra o monopólio das grandes corporações e tudo mais. E o pessoal fala muito aí na Faria Lima. Fala muito na Faria Lima. O Elon Musk foi recebido pela Faria Lima, por 13 empresários da Faria Lima. Eu não estou julgando de maneira, não estou condenando ninguém que estava lá, mas ele foi recebido num sítio da Faria Lima, por empresários da Faria Lima, falando para a Faria Lima. E eu tenho até, e eu vou usar um pouco mais. Agora, eu acho que a própria
a própria fala do novo ministro das Minas e Energia, que substituiu um oficial de Marinha honrado, quando diz em relação à privatização da Petrobras, é uma sinalização para Faria Lima, tá, gente? Só isso. Não quero julgar o governo de turno no Brasil, mas é uma sinalização para Faria Lima. A Faria Lima, que parecia mais enveredada, encaminhando mais o seu apoio político à candidatura do Lula, e agora parece que recebeu também um aceno do Bolsonaro, na medida em que o novo ministro das Minas e Energia diz que o importante é privatizar a Petrobras o mais rápido possível, e nas próprias declarações que, de alguma forma, visam fazer entender ao povo brasileiro que a Petrobras seja um problema para o Brasil, seja coisa de comunista, essa coisa toda aí. Então, eu acho que os dois, me perdoem aqui os fãs de Lula e de Bolsonaro, eu acho que os dois, de alguma forma, têm acenado para Faria Lima. Agora, vocês me perguntam, é possível governar sem a Faria Lima? Não sei. Talvez não seja. Talvez nesse momento político, né, não seja possível governar sem a Faria Lima. E nós temos que debater isso, viu, pessoal? Temos que debater isso. Os dois acenam para a Faria Lima, de alguma forma. Mas talvez não haja outra forma de governar sem acenar para a Faria Lima, né? A gente tem que ser honesto na crítica. Não adianta fazer uma crítica leviana. Não adianta. Talvez não dê para governar sem a Faria Lima. E talvez a Faria Lima como preposta do interesse das grandes corporações. Esse é o ponto a ser suscitado. Tá? É isso que a gente precisa verificar. Na minha ótica, o que eu gostaria, não sei se é um idealismo impossível de ser realizado, é que o próprio brasileiro tivesse condição de criar um país rico, potente. E outra, tem gente aí atacando a nossa fala sobre Brasil potência, né? Eu não vou dar luzes a gente que pode estar vinculado à ONG, a think tank, a interesses escusos, mas que tenta, de alguma forma, nos colocar fora do rol do aceitável, porque a gente fala em Brasil potência. Eu vou falar sobre Brasil potência todas as vezes quantas for oportuno e suscitado. Por que eu quero o Brasil potência? Eu quero um Brasil potência, inclusive, para que ele possa abraçar o negro, a mulher, o sujeito LGBT, o sujeito que tem qualquer tipo de demanda, de qualquer tipo de minoria, no rol da sociedade. Todos, abraçar todos. Abraçar todos. Abraçar todos sob a seguinte égide: no guarda-chuva do nacional cabe todo mundo. Esse nacionalismo ele não é xenófobo, esse nacionalismo ele não é excludente. Só que esse nacionalismo incomoda muito a gente que está vinculada a ONGs, a think tanks, a grandes corporações, gente que usa bandeiras, muitas vezes, de causas justas, de causas legítimas, mas que, tá? Caio Czar, eu não estou dizendo sob o ponto de vista, entendi a ironia aí, mas eu não estou dizendo sob o ponto de vista do aspecto do juízo pessoal de cada um. Agora, cara, tá todo mundo no guarda-chuva da brasilidade. Discutir costume a essa altura do campeonato é mero diversionismo. Enquanto a gente discute costume, a gente vê a boiada passar. Eles vão rapando tacho. Então, desde o começo da Nova República, né, o Brasil só se desindustrializou. O Brasil só se desindustrializou desde o começo da Nova República. Né? Aguinaldo Santos, quando nós reportamos aqui a Faria Lima, sua pergunta é pertinente. A questão é a seguinte: a Faria Lima, na realidade, significam os grandes interesses corporativos e financeiros do país, porque é ali na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, que estão sediadas as maiores companhias, não é? Vinculadas aí ao exercício do setor tecnológico, do setor bancário, do setor financeiro. Tá?